Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao curso que se chama Plantação de Igrejas. E nós esperamos que com essa matéria e os próximos estudos, nós tenhamos as ferramentas, o conhecimento para a abertura de igrejas no campo missionário. Então, sem mais preâmbulos, vamos dar início à nossa apresentação. Muito bem. Aqui você já pode ver o nome Plantação de Igrejas. Vamos lá. Vamos ver primeiro a definição de igreja. A igreja, quando nós falamos com a I maiúscula, ela refere-se ao corpo universal de Cristo, composto por todos os crentes verdadeiros, edificados sobre os apóstolos e profetas, com Cristo como a cabeça. Isso nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 a 21. Nós vamos aqui rapidamente fazer esta leitura, e é a base bíblica do que é igreja. Muitas pessoas, elas não têm uma ideia clara do que é igreja. Acham que igreja é somente quatro paredes, uma série de bancos de plástico, uma caixa de som, algum tipo de púlpito, e isto já é a igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele diz da seguinte forma: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, esta é a definição bíblica do que é igreja. Mas nós temos também a igreja com a I minúscula. Esta definição, ela de uma igreja com I minúscula, ela denota a congregação local. A congregação local, claro, ela é constituída de cristãos que se reúnem para adorar, testemunhar e servir segundo a palavra de Deus. Então, esta é a definição, assim, a grosso modo, do que é igreja. Então, a igreja, ela não é um edifício. A igreja, ela é o lugar aonde a igreja se reúne. É um pouco redundante. Ou seja, vamos colocar o edifício, a casa, em alguns lugares aonde não há a construção de um templo, que pode ser até debaixo de uma árvore, como eu já vi em alguns lugares, ali estará reunida a igreja, todos aqueles salvos que se reúnem para adorar, testemunhar e servir segundo a palavra de Deus. Agora, no contexto missionário, vamos já falar da plantação de igrejas. Aí, no caso, será um processo de estabelecer novas comunidades cristãs em locais ou contextos culturais onde a mensagem do evangelho não é conhecida ou onde a igreja não está presente. Isso envolve a evangelização de pessoas, a formação de novos crentes, o desenvolvimento de lideranças locais e a criação de uma igreja autossustentável e enraizada na cultura da comunidade, refletindo a grande comissão de Jesus de levar o evangelho a todas as nações. Aí começa o X da questão. O que é plantar uma igreja num contexto missionário? Então, algumas pessoas, equivocadamente, crentes bem intencionados, pensam
que é somente ele levar a sua denominação para outro lugar. Ele, como eu falei no começo, ele aluga um imóvel ou usa uma casa, ali se reúne, tem o culto, pregação da palavra, ensino da palavra, e ele acha que com isto a igreja está implantada. Não é bem assim. Na prática, e eu mesmo, este que vos fala, eu tenho essa vivência. Eu estive em lugares onde não haviam igrejas estabelecidas. Então, foi necessário, primeiro, pregar o evangelho, discipular as pessoas, preparar líderes e começar alguma coisa. E não era simplesmente colocar uma placa e dizer para a igreja que me enviou que agora tínhamos uma nova igreja. Isto requereu de nós muito tempo, muita dedicação, para que uma igreja fosse estabelecida naquela cultura. Então, é desta forma. E nós, no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver isso de uma maneira mais aprofundada, talvez mesclada com testemunhos pessoais e testemunhos também de outras pessoas que tiveram esta mesma vivência. Vejamos os objetivos da plantação de igrejas missionárias. Há um objetivo e nós precisamos entender quais são. A expansão do reino de Deus. Nós vimos no começo que Jesus nos deu uma ordem que é de ir fazer discípulos de todas as nações. Sabemos já o que é a igreja. Agora, a igreja, eu repito, é muito mais do que 4 paredes. Isso também se refere, no caso, à expansão do reino de Deus. Ou seja, levar o evangelho a novas regiões e pessoas a fim de que vidas sejam transformadas e Deus seja glorificado. Então, é muito mais do que você colocar uma placa da sua denominação. O plantio de igrejas é a forma mais eficaz e duradoura de perpetuar o evangelho em uma sociedade local. Se plantar igrejas, por um lado, é uma ação desejável e escriturística, por outro, carece de orientação teológica. Há uma má compreensão sobre o assunto que está enraizada na má compreensão da igreja em si, sua natureza e identidade. Nós vamos ver daqui a pouco este grande problema que existe, que é a má compreensão do que é a igreja. Ou seja, tanto de nós, como igreja do Senhor Jesus, como da sociedade, como a sociedade nos vê. E isto é muito importante. Então, nós vamos já ver isto. A má compreensão do que é igreja. Eu falei que existe uma má compreensão dos crentes, em geral, crentes sem formação bíblica, crentes nominais, crentes sem compromisso. Eles acham e até exigem do missionário que o missionário vá para o campo, talvez um campo transcultural, e ele lá monte, eu coloco essa palavra entre aspas, uma igreja, semelhante à igreja que nos enviou. Então, há uma má compreensão do que é a igreja, há uma má compreensão, às vezes, da membresia, da liderança, porque há pastores, há líderes que enviam, mas o missionário tem a obrigação de começar uma igreja aonde ele estiver. Agora vem a pergunta: imaginem num país comunista como a Coreia do Norte ou num país muçulmano, se isto é possível. Nós vamos ver que é possível sim, mas não da forma como pensamos. Então, há uma má compreensão do que é igreja. Vejamos. A confusão entre instituição e ministério. Aí está o problema. As pessoas têm esta confusão. O missionário vai e acham que o missionário ele tem a obrigação de construir um templo, de começar uma igreja. Então, às vezes, o pensamento ele é institucional.
é denominacional e não uma questão de ministério, de chamado. Nós temos que entender que há diversos chamados específicos para o exercício da obra missionária. Então, nós temos Ministério de Socorro, temos o Ministério de Implantação de Igreja, temos o Ministério de Ajuda Humanitária, temos o Ministério de Ensino no campo missionário, de formação de obreiros, enfim. Então, mas muitas vezes há denominações, eu não vou citá-las aqui por uma questão de ética, até de educação, mas que pensam que o missionário ele tem que abrir uma nova igreja. Há igrejas locais que também têm essa pretensão, ou seja, eu troco a palavra pretensão por confusão. Há uma confusão entre instituição e ministério. Outra má compreensão que existe é a falta de formação eclesiológica. Nós, como Igreja Batista Peniel, somos batistas. Então, obviamente, temos uma formação eclesiológica. E, como tal, nós certamente seremos leais à nossa formação eclesiológica. Porém, no campo missionário, não é bem assim. Mas nós temos que manter os princípios. Mas voltando a esta falta de formação eclesiológica, isso também se refere à falta de identidade. Eu sou muito exigente com relação a candidatos a missões que vão para o campo, porque ele tem que ter um conhecimento teológico, eclesiológico, porque senão ele vai ter muitas dificuldades. Se a pessoa não tiver uma boa formação eclesiológica, ou seja, se ela não souber o que é igreja, ela terá muitas dificuldades. Se, por exemplo, ela acha que ela vai para o campo, eu vou abrir no interior da China uma igreja igual a Peniel da Ilha do Governador, eu vou ter muitos problemas. Vou ter problemas com a cultura, eu vou ter problemas com as autoridades, e certamente esse trabalho não vai vingar. Então, por quê? Eu preciso entender realmente o que é igreja. Eclesiologia vem da palavra eclesia, que é a palavra original no grego para igreja. Em outras palavras, a igreja é uma instituição chamada para fora. Outra coisa também, a secularização e mentalidade individualista. Hoje, a pregação do evangelho, ela está muito difícil. As ideologizações que existem, os conceitos e valores do século XXI, eles realmente têm afetado bastante a compreensão do que é igreja. Há um choque imensurável entre igreja, missionário e mundo, por causa desta secularização. Por exemplo, o missionário chega num país como Chile, um país que não tem a tradição de missões, ou seja, eu me refiro à igreja, mas, em geral, o país não tem esta ideia. Então, ele acha que o estrangeiro chega naquele país, no Chile, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que produzir, ele vai ter que fazer uma série de coisas para, assim, poder ser visto na sociedade. Então, mas por quê? O Chile hoje é um país muito secularizado, é um país muito moderno. Por exemplo, o metrô de Santiago é o melhor metrô das Américas. Para quem já esteve no Chile, dá para ver que é um país muito organizado, porém é um país muito secularizado. E a mentalidade ela é muito individualista. Nós vamos encontrar isso aqui na América do Sul, em países como Chile, como Uruguai, na Europa em geral, Estados Unidos. Então, haverá uma má compreensão do que é a igreja. Outro grande problema
de má compreensão do que é a igreja são os escândalos e abusos. É triste falarmos sobre isto até aqui na nossa aula, mas os escândalos em termos morais, econômicos, financeiros, né, deixam as pessoas com o pé atrás com relação à igreja. Há pessoas que têm até boas intenções, gostariam de estar numa comunidade sadia, uma comunidade que realmente fosse ética, desse ênfase aos valores de família, de vida em sociedade, como a igreja faz, porém, os escândalos e abusos afastam essas pessoas. É um grande problema que nós vivemos. Outra coisa é a redução da igreja a uma ONG, ou seja, uma organização não governamental ou partido político. Infelizmente, existem igrejas muito ideologizadas, igrejas que acham que pregar o evangelho tem que ter algo mais. Tem que ter comida, tem que ter roupa. Eu penso assim, a ajuda humanitária, a ajuda social, ela é necessária, é uma ferramenta muito grande. Mas existem missões e igrejas que acham que o trabalho é somente este. Outro grande problema é a questão partidária e ideológica. A igreja, na minha compreensão, na minha forma de ver, ela é apartidária. Nós prezaremos, sim, os valores que a nossa pátria preza desde a sua fundação, porém, eu não estou atrelado como pastor, como cristão ou como missionário a qualquer ideologia partidária ou política, jamais. E existem, sim, há casos, inclusive, há países que expulsaram missionários de um determinado país porque este país é considerado um país espião. Então, aqueles missionários são espiões e foram expulsos do país. Eu me lembro, há uns quase 30 anos, uma denominação aqui muito conhecida também, ela teve problemas no Chile, porque ela levou, além dos seus problemas doutrinários, levou uma ideia ideologizadora, e a igreja não foi permitida de funcionar no Chile. Isso aconteceu também no Peru. Então, a igreja ela não é uma organização não governamental ou partido político. O cristianismo sem igreja é o famoso desigrejado. As pessoas têm, quando vem uma igreja, as pessoas que já são secularizadas, individualistas, veem escândalos, acham que, por exemplo, uma igreja é somente ajuda social. Então, o que, que eles vão pensar? Eles vão ver a igreja simplesmente aquele cristianismo nominal e não tem a necessidade da igreja. A igreja, sim, ela é muito importante. O autoritarismo ou rebeldia. Outro grande, que eu diria, outra má compreensão do que é igreja. Igrejas autoritárias, igrejas cujos líderes são verdadeiros ditadores. Isso dá uma má compreensão do que é a igreja. E aqui repetiu o autoritarismo ou rebeldia, e sim, agora sim, o cristianismo raso, aquele cristianismo superficial, aquele cristianismo onde nós vemos as pessoas sem nenhuma base bíblica, sem nenhum compromisso, pessoas que simplesmente vão na igreja por ir. Igrejas que não oram, igrejas que não têm nenhuma influência na sociedade ou sequer nas próprias famílias daqueles que frequentam esse tipo de igreja. O cristianismo raso traz uma má compreensão do que é igreja. Agora, nós estamos vendo aqui uma igreja muito interessante. Eu chamaria igreja de eventos. É uma igreja que começa aqui na primeira seta, a seta que está apontando bem para
para o teto da igreja e embaixo está a cruz. Na mesma direção, festas. Depois, indo no sentido horário, atividades. Depois, programas, cargos, movimento, passeios, reuniões, agenda. Igrejas que só vivem de segunda a segunda. É culto disso, é culto daquilo, é festa disso, é festa daquilo, é passeio, é a sociedade feminina que fica só com chazinhos beneficentes, é ajuda daqui, é coisinha dali, eu estou na igreja por causa de cargos. Bem, tem certos programas, muito movimento, muito ativismo, muitos passeios, muitas reuniões, muitas agendas. É a igreja de eventos. Observem vocês que as setas todas convergem para esta igreja. A igreja de eventos, ela é assim, ela vive em torno de si mesma. Geralmente, seus líderes são muito ocupados, não tem tempo para absolutamente nada. Mas se tiver uma festa, ele está ali. Se tem uma atividade, ele está ali. Se tem um programa, ele está ali. Ele está ali talvez por causa do cargo que ele tem, etc. A igreja de eventos. Mas nós temos outra igreja. Esta igreja de eventos, certamente, ela pelo menos me dá uma má compreensão do que é a igreja. Agora, nós temos outra igreja, que é a igreja missionária. Observem que as setas, elas não convergem, elas saem da igreja. A primeira coisa, na direção da cruz, no sentido horário, como se fosse meia-noite, oração. Depois, visitas, evangelismo, discipulado, missões, ação social, serviço, testemunho. Uma igreja que ora, uma igreja que trabalha para o Senhor, uma igreja que evangeliza, uma igreja que discipula, uma igreja missionária, uma igreja envolvida com ação social, com serviço, com um bom testemunho, ela será uma igreja emergente, ela será uma igreja que cresce, ela será uma igreja que dá bom testemunho do Senhor Jesus. Então, a igreja missionária, ela tem que ter estas características. Se a igreja missionária não tiver estas e outras características, ela pode ser qualquer coisa menos igreja. E rapidamente voltando à igreja de eventos, essa igreja de festas, atividades, programas, cargo, movimento, passeios, reuniões, agenda, para mim é um clube, não é uma igreja. A prioridade está na oração, está na pregação da palavra de Deus, está no evangelismo, está no discipulado, está em missões, ajudar o próximo, está em servir e dar um bom testemunho. Uma igreja assim, ela certamente ela vai crescer, ela vai se expandir, e o crescimento não é somente local, ela vai crescer em outros contextos culturais, sociais, e etc. Por quê? Porque ela estará cumprindo o ID de Jesus. Então, meus prezados, queridos irmãos, nós vamos já terminando esta parte da nossa aula, e que Deus possa nos abençoar nas demais aulas que nós teremos. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.